Vídeo 4 da série de vídeos que eu tô fazendo. Fiz umas mudanças aqui na minha viga. Eu tinha explicado que eu faria vigas treliçadas. Só que tem um motivo que me fez mudar esse tipo de armação. Porque o estribo treliçado, ele te dá uma falsa sensação de segurança. Aí, essa forma de fazer em 45 graus, os estribos, combate a retração, porque o concreto ele aguenta 90% a compressão. Então não tem necessidade de eu ajudar na compressão, fazendo em formato de treliça. Então eu fiz o que? Inverti, inclinei meus estribos em 45 graus. E no meio eu fiz uma treliça aqui, ó, tá vendo? Para ajudar o meio na compressão. Sendo que também não tem necessidade, mas eu vi o engenheiro explicando que poderia fazer aqui, que seria um auxílio. Mas aquela barra ali eu fiz porque eu vejo muitos projetos de construção de viaduto, ponte. Então isso era muito usado nas estruturas antigas. E sem ferragem. Então acho que ali daria um bom auxílio na compressão, para evitar que ela ceda. Porque o que acontece? Com o peso, a barra ela tenta envergar, só que ela transfere o peso do centro para cada coluna, para cada pilar. Aí o que eu fiz? Na frente eu fiz, tá vendo? Eu fiz duas. Aqui, tá vendo? Eu fiz duas, ó. Uma aqui e uma ali. Só que aqui eu fiz inteiriça, ó. Por que eu fiz inteiriça? Porque já tem uma viga ali atrás, ó. Então é mais um auxílio mesmo. Eu botei mais pra não ter nenhum tipo de problema. Tá vendo? Aqui eu ainda não terminei. Hoje é domingo. E ontem eu não consegui comprar as ferragens para terminar. Ali ficou um pouquinho torto, mas isso aí é bobeira. Você vai ficar por dentro do concreto, ninguém vai perceber. Mas está em inclinação 45 graus. O que eu fiz? Eu tenho um transferidor, peguei a sulta, transferi os 45 graus para sultas e fui gabaritando. E aqui o espaçamento dos estribos eu deixei aqui com 8, cada 8, e aqui a cada 16, ó. 16 em cada um. Todas com 16, ó. Tá vendo? 8, 8, 8 e 16. Aqui que deu uma diferença no meio, mas não tem problema não. Pode ficar assim também, não tem problema não. Aqui, como eu fiz, eu não fiz essa armadura no chão e depois subi. Porque uma facilidade que eu vi nesse tipo de armadura inclinada foi que eu pude armar aqui em cima mesmo. Eu coloquei primeiro a barra de meia presa, calcei ela, tá vendo? Que tem que ter 2,5 pro concreto. Calcei ela, prendi ela aqui, prendi a do outro lado, a de cima, as 4, prendi. Aí eu centralizei o meio. Ó, centralizei o meio e fui dividindo. Todas com 16, chegando no canto, todas com 8. Então pra mim foi muito mais prático de ser montado que eu montar no chão, subir com um peso desse, que teria que ter 2 pessoas. Eu fiz isso aqui sozinho e foi muito mais rápido. E uma facilidade foi a passagem dos ferros que eu fiz. Isso aqui eu botei um auxílio, ó, pra auxiliar como se fosse uma... Como é que diz? Eu esqueci. É pra auxiliar aqui, ó. Tá vendo? Amarrei aqui. Ainda vou dar os pontos de solda. Vou soldar tudo. Aqui só tá segurando um pouco, só pra me poder dar os pontos de solda, ó. Tá vendo? Ponto de solda, tudo isso aqui eu vou dar ponto de solda. Que nem eu fiz com os pilares. Aqui eu deixei com 3 ferros de meia no fundo. 2 ferros de 10. Que é 2 ferros de 10. Não ter necessidade de botar mais porque a distância aqui é pouca.
Tá com 2 metros e pouco mais ou menos. Ali eu já usei 4 ferros de meia, ó. Ali, 4 ferros de meia com mais 2 ferros de meia aqui, ó. Pera aí, só um minuto. Tá vendo? E mais 2 ferros de meia fazendo essa curva, essa inclinação. Lá no meio eu botei 3 ferros de meia e no canto também, lá que falta finalizar. Em relação ao tamanho das cintas, no vídeo 3 eu expliquei que eu faria as cintas tudo com 30 por 20. Só que não seria legal. O que eu fiz? Eu aumentei para 40 por 20. Para não ficar muito peso, para ela não ceder com facilidade. Porque quanto mais longa ela for, ela tem mais resistência. Olha como é que ficou legal. Essa vantagem que eu vi de armar aqui no alto foi que eu consegui passar os ferros inteiros. Só esses daqui que ficaram emendas, ó. Quer ver? Olha aqui que eu fiz. Eu passei inteiro e entrelacei uma na outra. Por dentro, tá vendo? Amarrei, vou soldar também. Vou soldar tudo. Fiz os ganchos aqui, ó, para auxiliar. Tá vendo? Dobrei, ó. Passei aqui, ó. Olha ali, ó. E tá vendo aqui, ó. Para ajudar na tração. Ali, tá vendo? Vou soldar isso tudo. Que solda é a melhor opção. Aqui, ó, eu dobrei entrelaçando aqui. Embaixo eu entrei mais, ó, foi até o canto. Esse aqui eu puxei para fazer aquela inclinação. Olha como ficou de lá também, ó. Aqui ficou o mesmo esquema também, ó. Ficou 8 ferros de meia, com 2 ferros de 10 em cima, que é considerado porta-estribo. Esse não foi interesse, só essa parte aqui, ó. A parte de baixo foi emendada porque já estava cortada. Essa do meio eu passei inteiro, foi até o final. Até o final. Tá vendo essa direção aqui, ó?
eu poderia jogar ela aqui pro canto para seguir a mesma direção, mas está me incomodando muito, então eu preferi botar uma reta, botar no esquadro, que vai seguir também a direção que eu fiz ali embaixo. Eu não posso entortar isso aqui porque vai influenciar na direção da parede lá embaixo. Porque aqui, ó, minha casa foi feita, quando deram início na minha obra, foi feita torta, então isso aqui me incomodou muito. Quando eu fui ver, já tinha feito estrago. Mas aí eu optei por jogar lá na direção certa, porque quando eu fizer o rebaixamento, que na minha casa eu vou fazer o rebaixamento todo com aquelas placas de gesso, então vai esconder tudo, então não tem necessidade de eu acompanhar, e eu prefiro botar tudo direitinho do que fazer isso aí. Lá eu tô subindo a parede, ó, com tijolo deitado, só que embaixo eu vou subir com bloco também para auxiliar no peso, embora não precise, mas é uma segurança a mais. Então vou subir assim, porque também lá, como ficou com 20, vai dar diferença lá atrás da parede, vai ficar uma brecha, então eu teria que tacar reboco para poder tapar esse buraco que ficou. Então eu preferi subir assim. Ali também, ó, abaixo dessa cinta eu vou subir deitado ali, mas vai ser bloco, melhor ainda no auxílio do peso aqui, ó. Vendo? Enchi essas colunas com minha esposa, ela me ajudou, fiz o concreto na mão. Só que das cintas eu vou fazer o concreto na bitorneira, não vou fazer na mão, porque dá muito trabalho e na bitorneira fica mais bem misturado. Concreto usinado é outra coisa. Por que eu joguei mais estribos no canto? Porque as fissuras, elas vêm rasgando de cima a baixo, nessa posição aqui, ó. Então, você inclinando os estribos na diagonal, você combate e você tem um ganho de 35 a 40% na resistência da tua estrutura, das suas vigas. E isso não sou eu que estou dizendo, isso é engenheiros que eu vejo muito vídeo de engenharia, tenho a engenharia na prática, tem Vida em Engenharia, são canais que eu assisto muito, e pesquisas também que a gente vai fazendo. Então eu acredito que, mesmo que embora eu não seja um profissional nessa área, um pouquinho que a gente aprende e aplica, dá certo também. Pessoal, em relação à piscina que eu vou fazer aqui, ela vai pegar 3 metros, ela vai passar um pouco mais pra cá assim, ó, nessa direção mais ou menos, 3 metros. Só que a ferragem que eu vou usar na laje vai ser ferro de 10 e a malha vai ser a cada 10 centímetros, os quadrados que vão ficar, né? E eu vou auxiliar com ferro de meia também, só para dar um auxílio mesmo, para ficar uma coisa mais segura. Só que eu postei dizendo que ela seria 6 metros. Só que ela vai passar de 6 metros. 6 metros é isso aqui, ó. Essa direção foi planejada só para ela. Só que eu vou fazer o que? Vou fazer uma área prainha, que fala área molhada, né? Prainha, sei lá como é que é. Eu vou esticar ela aqui mais 2 metros. Então ela vai vir até aqui, ó, mais ou menos. Ela vai ter a subida vai ser um pouco mais baixo aqui, então o nível de água vai ser menor para você poder deitar, botar uma cadeira. Essa estrutura aqui foi feita com ferro 516, 3 ferros 516, caso 6 no caso, tá vendo? Toda essa parte aqui, ó, ferro 516. Essas vigas também ela foi bem reforçada, ela tem uma boa amarração também embaixo, e eu vou aproveitar isso para poder fazer tanta parte que vai ficar a bomba de baixo, né, guardada, e tanta parte que vai ficar a prainha. Então eu vou aproveitar, vou alongar, então ela vai ficar mais ou menos com
8 metros por 3 metros de largura ou 3,50. Você ainda vai decidir. Não parece, mas ela tem muita força. É como se ela funciona como se fosse cavalete, esses estribos inclinados. Aqui, ó, não cede nada, ó. Não mexe nada. Tão resistente quanto a treliçada. Só que a treliçada, ela tem falhas. Ela arrebenta na parte de baixo. Em cima não, porque você está ajudando na compressão. E concreto não precisa de ajuda na compressão. Ele precisa na tração. O concreto ele suporta 10% só de tração. É muito fraco. Então o ferro auxilia na tração. Por isso que tem que se pôr mais ferragem embaixo. E esquece em cima. Em cima aqui, ó. Botei só ferro de 10, ó. Não preciso botar ferro de meia. Eu tô auxiliando na tração. É onde ocorrem as fissuras. Que a fissura vem logo assim, ó. É só vocês porem no YouTube teste de resistência de vigas e pilares, que vocês vão ver que as fissuras geralmente elas começam aqui no canto, ó. E quando se rompe, ela arrebenta de uma vez. Dependendo da ferragem que você use. Não adianta você pôr ferro aqui no meio. Você tá jogando ferro fora, porque aqui é linha neutra. A ferragem, quanto mais embaixo aqui, mais forte. Eu ainda ia colar esse ferro aqui, ó, mas eu preferi colocar aqui. Então a distância não tá ruim, ó, quase um dedo, tá vendo? Não tem necessidade de você entupir de ferro a tua viga. Não tem necessidade de entupir de ferro. O espaçamento tá bom, não tô gastando estribo. Dá a sensação de que tá, mas é porque como aqui o espaço é pouco, a distância está boa, tá com 16. Geralmente tem gente que usa 15, 20, mas 20 eu acho muito espaçado. Preferi usar 16, tá ótimo. Entendeu? Porque bateu certinho a distância, os cálculos aqui que eu fiz. Dividi tudo certinho. Entendeu? Então acho que ficou um bom trabalho para quem não é mestre de obra. Não sou pedreiro, sou serralheiro. Então a gente faz o que dá para fazer. Que a gente aprende, né? É vivendo e aprendendo. Esse meu pelo aqui ficou com 32 por 32. Tá vendo? Então aqui ele tá auxiliando legal no peso. Tá vendo? Todos ficaram com 30 por 20. Ali que eu fiz, eu botei as ferragens soltas, que eu expliquei. E depois fui botando os estribos. Eu achei muito prático, muito mais fácil. Eu pego os estribos, eu consigo colocar eles inteiros, passando em pé. E depois eu amarro a parte de baixo, inclino eles pro lado. Claro que você vai fazer o estribo um pouco maior. Quando você inclina ele pro lado, ele bate o grau que você quer. Só que você tem que gabaritar a distância uma da outra aqui e em cima também. Aí ele vai manter a mesma altura. Então, tá bem. Essa barra aqui eu coloquei, mas ela vai auxiliar tanto na compressão quanto na tração. Porque aqui, nesses pontos, eu vou dar pontos de solda. Então o que acontece? Se ela tentar rasgar embaixo, ela teria que puxar essa barra aqui. Entendeu? Ela teria que puxar tanto essa barra quanto essa barra de cima. Só que essa barra aqui, essa curva aqui, ela tem tanta força que ela auxilia na tração também. Então vou dar pontos de solda aqui, ó. Só para lembrar, ela não tá só auxiliando na compressão, mas sim também na tração. Por esse motivo que eu joguei essa barra aqui. Seria melhor eu jogar assim do que usar ela reta. Porque já botei 4 ferros de meia embaixo, 2 ferros de meia na lateral. Então, como sobrou ferro na minha obra, eu peguei o ferro de meia e joguei para auxiliar na tração. Um detalhe aqui que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui o nó, como é que ficou. Ó, tá vendo? Qual é a vantagem do nó ficar assim? É que quando eu for botar a madeira embaixo, ó, ela não encosta. Ela te ajuda a afastar um pouco também. Dependendo do tamanho do arame que você cortar, você pode alongar mais um pouco. Ó, todo o meu nó ficou assim, tá vendo? Eu uso só aquela pecinha que eu mostrei. Ó. E outra, a parte da emenda eu deixo pra cima.
Tá vendo lá? Embaixo eu só deixo assim, ó. A dobra pra baixo. Tem que ficar inteiro embaixo pra poder auxiliar na tração. Aqui essas partes também eu vou soldar. Será tudo soldado. Tá vendo? Esse ferro lá em cima do outro vai ser soldado também. Peguei um vergalhão, afinei a ponta, ó. Dobrei ele, tá vendo? Olha, eu vou aproximar mais pra você ver. Aqui, ó. Dobrei ele um pouquinho pro lado. E eu faço amarração com ele, facilita muito. E outra que ele tem muito mais força no aperto do arame do que você usar uma torqueza. A torqueza ela corta e não te dá um aperto legal. Eu corto os meus aramezinhos assim, ó. Tá vendo? Deixo tudo preparado um dia antes, que isso me dá agilidade na obra. Tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, ó. Eu pego ele aqui, ó, tá vendo? E se eu quiser dar essa dobrinha aqui, ó, isso dá um pouco mais de resistência. Ó, faço o rabo de macaco. Pego ele aqui, olha, e giro, ó. Já amarrou. Fica muito forte, muito bom também, rápido. Ó, peguei aqui, ó. Ó. Você chega no limite do arame, ó. Você chega no limite do arame, ó, ó. Olha pra essa força que eu faço, ó. Ele não arrebenta. E o aperto fica muito melhor, sem comparação em relação à turquesa. Comprovado, porque eu já fiz o teste. Já desafiei uma pessoa em questão de aperto. Ele amarrou um, amarrei o outro, e ele viu que realmente essa peça aqui resolve muito. Olha, e eu seguro aqui, ó, ó. Tá vendo? Pega um vergalhão. Tá vendo? Esqueci. Não precisa nem ser 5,16, pode ser um mais fino, né? Dobra a ponta, afina ele com a esmerilhadeira mesmo. E você só tem que fazer um ganchinho assim pra poder girar. Ou você tenta girar na mão também, mas na mão pode esquentar a tua mão e começar a dar calo, dar ferida. Aí fica a tua opção aí. Aqui é a direção da parede que eu falei, ó. Ali embaixo, ó, vou tirar essa parede aqui, ó. Vou tirar essa parede e vou subir bloco até em cima. Esse canto aqui também, ó. Esse bloco para preencher esse vazio e auxiliar no peso. Mas primeiro eu vou fazer o contrapiso, né? E depois, por cima do contrapiso, bem forte, farei os blocos.
É isso aí, pessoal. Agora só falta concretar. E quando tiver tudo concretado... Quando tiver tudo concretado, não. Eu vou fazer vou preparar as madeiras, fazer as caixarias. Vou postar o vídeo das caixarias prontas. E depois de concretado também farei o vídeo. Depois subirei as paredes. Esse vão, fazer janela, todo esse vão. Aqui terá janela também, porque eu quero bastante ventilação. E a parte da piscina, futuramente, os próximos vídeos, eu vou fazer ela de alvenaria, só que eu vou modelar todo o reboco para dar a impressão de que ela é uma piscina de fibra. Eu vou modelar ela toda no concreto, vou preparar ela, a parede, vou embolsar. Eu farei um modelo que eu gostar, vou pegar um modelo na internet e vou tentar imitar ou fazer o meu projeto mesmo, que eu até prefiro. E vou fazer ela com resina e aquelas mantas de fibra. Vai parecer uma piscina de fibra normal. Então ninguém vai saber distinguir e dizer que é de concreto. Vão achar que é de fibra. Espero que tenham gostado do vídeo. Aguardem os próximos vídeos. E qualquer coisa deixe um comentário aí se vocês gostaram. Aceito crítica também. Sei lá, umas dicas boas. Alguma coisa que eu tenha feito errado aqui, não sei. Mas acredito que não. Geralmente a gente dá uns molezinhos, mas tô feliz demais pela minha obra. Para quem está fazendo sozinho, é uma luta, é uma vitória. Às vezes eu tô aqui na obra, eu sempre penso na minha mãe. Minha mãe trabalhava em casa de família, comprou um terreno com a minha avó, construiu com o suor dela. Eu vi ela desde pequenininho, cavando sapato à noite, pegando aterro, amarrando ferro, tudo minha mãe sozinha. Então quando eu tô fazendo isso aqui, às vezes bate saudade dela. Imagino como se ela estivesse me vendo aqui, feliz, porque minha mãe se amarrava numa obra e eu odiava a obra. Então acho que por causa dela eu passei a gostar mais, pesquisar mais. E é o que tá me dando força também, não só pela minha mãe, mas pela minha família, meus filhos, de eu poder ver eles bem na casinha deles, no lazer deles. Então se você tem vontade de fazer algo, não tenha medo não, que isso aqui você consegue, tanto quanto eu. Não tem mistério, tá? É só questão de você querer. Pesquisa, mete a cara, começa do começo. Quer construir uma casa? Pesquisa fundações. Como fazer a fundação? Sobre o solo, ferragem, que ferragem vou usar? Pergunta. Faz o buraco, paga alguém para fazer se tu não conseguir fazer. E mete a cara, é isso aí. Não tenha medo, vai que você consegue também. Um abraço a todos, espero ter gostado e muito obrigado.